pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem e o tempo não responde ao tempo porque ficou sem tempo para descobrir quanto tempo o tempo tem. Eu sou ótima com trava-línguas. Enfim, drag queens são profissionais em contratempos. Principalmente em dias de trabalho. Nós nunca temos tempo para nada porque sabemos que qualquer coisa nos vai atrasar. Por exemplo, primeiro vou mostrar as minhas lindas fotografias. Então, dias de trabalho, ginásio. Não posso porque fico sem tempo. Comer, não posso porque fico sem tempo. Ir à casa de banho, não posso porque fico sem tempo. Até que houve um dia que eu vi a luz. 2 luzes. Era um Uber. Era um Uber com a matrícula BX0028, lembro-me como se fosse hoje. E quando eu vi aquela luz, aquele Uber a chegar ao pé de mim 15 minutos atrasado, que me veio, assim, uma ideia. Naquele dia, vou-vos explicar, dar contexto. Eu tinha um gig, um evento, com a minha amiga Luna Foster. Eu cheguei à casa dela para nos começarmos a maquilhar, eram 15h45. O evento era às 8h30. Do sítio onde nos estávamos a maquilhar à casa dela, demorávamos 15 minutos de carro. 5 a pé. Sem saltos. E foi quando eu vi aquelas luzes daquele Uber a chegar atrasado ao pé de mim que me veio a imagem de, durante a tarde, termos dito: ai, hoje estamos mesmo com imenso tempo. Nunca confia numa drag queen que vos diz isto. Nunca. Porque é o seguinte, era o 3º Uber. Os outros todos tinham cancelado e nem nos tinham visto. Era o 3º Uber a chegar ao pé de nós. E quando eu entro dentro do Uber, eu penso, já sei. Porque eu tenho uma espécie de fórmula para lidar com os contratempos. O que acontece na minha cabeça é algo como: problema externo, não há Ubers que cheguem a tempo. Claramente. Problema interno, odeio chegar atrasada. Eu sei, drag queens, odiar chegar atrasada é tipo ser talhante e ser vegan. Eu sei. Solução possível, dar tudo de mim e estar a 110% ou 100% no espetáculo. Porque eu acho que se dermos aquele extra, não é, as pessoas vão tipo, vão perdoar o atraso. Eu acho que nunca ninguém quis saber disso. Estava toda a gente na sua vida, 15 minutos não foi nada, chegámos, começámos o espetáculo, não sei que fossem todos muito bons atores, ninguém se foi embora por causa desses 15 minutos e toda a gente se divertiu. E isto leva-me a pensar: até que ponto os nossos contratempos correrem mal não resulta da forma como panicamos com eles, não é? A nossa ansiedade, hoje em dia, anda mais alta que a Serra da Estrela. É ou não é? O que deixa a nossa estabilidade emocional lá no fundão. A comer cerejas. Portanto, quando algum contratempo acontece, significa que nós já estamos quase que desconfortáveis, não é? Porque já estamos num sítio qualquer que seja fora da caminha. Agora, experientem desconfortos, somos nós, drag queens. E vou-vos apresentar uma lista de desconfortos em drag para saberem como é que eu estou neste momento. Peruca. O que é que pode acontecer? Tenho um elástico apertado, tenho uma touca de peruca muito justa, tenho um elástico à volta da cabeça e uma fita cola. Cola difícil de retirar, dói muito. Perucas muito pesadas e quentes, não é o caso. Depois, rosto. Imaginem existir só se tiverem 3,5 kg de betume na cara. É a minha vida. E depois tenho pestanas que pesam horrores. Avançamos. Orelhas, brincos. Muita gente tem as orelhas furadas. Eu não sei, sou estúpida. Eu uso brincos de clipe. A certo ponto ficam tão pesados que eu parece que estou sempre de castigo, sabem, a puxar uma orelha. Avançamos. Pescoço. Gargantilhas. Para quê? Para esconder a maçã de Adão. Peito. Há muitas drags que usam um breastplate. Para quem não sabe, é tipo uma espécie de colete de látex. Horrível, quente, pesado. Não recomendo, nunca uso. Eu prefiro usar o quê? Um sutiãzinho com 2 meias cá dentro. Para quem não sabe, sutiã é a palavra francesa que em português significa desconforto. Braços. Os braços são um dos maiores indicadores da nossa masculinidade, não é? Então eu uso sempre 2 coisas. Luvas compridas. Agora, quando eu não uso unhas, uso as mãos, colo unhas. Eu disse tudo mal, não disse? Tinha a certeza que tinha dito. Então, colar unhas. Alguma vez ouviram esta expressão? Ser humano de unhas? E depois, o problema das unhas não acaba aqui. O problema maior é retirá-las. Dói tanto. Cintura. Qual cintura? Não tenho. Não. Cintura tem uma palavra autoexplicativa. Corpete. Avançamos. Ancas.
Então, há quem lhe chame padding, Pirelli, enchimento, espuma. Eu prefiro o termo sofá da minha avó. Porque eu cortei e meti aqui. Olha o som. E eu juro, isto é quente, é mesmo muito quente. O que me leva para o ponto a seguir. Pernas. Nós usamos muitas colas para disfarçar que temos este enchimento. E não é um parzinho. São de 3 a 7. Pés. Saltos altos. São bonitos. Ponto final. E depois temos a camada exterior, que é afogar-me em laca, afogar-me em perfume e vestidos desconfortáveis. Mas isto para vos dizer que isto é a minha forma de fazer drag. Mas há pessoas que fazem drag de outra forma. Ou seja, elas próprias já têm o seu cabelo natural, usam as orelhas furadas, não são estúpidas como eu, fazem depilação nos braços e nas pernas, usam uma soft make-up. Isto também para vos dizer que, na verdade, são pessoas que se sentem, que vivem num corpo, que conseguem explorar a sua feminilidade sem corresponder à imagem standard de uma mulher. Ou seja, não precisa ter cabelo comprido, nem um peito enorme, nem uma cintura finíssima, nem umas ancas. A verdade é que há vários tipos de corpos femininos e todos têm a sua própria beleza. E este, no fundo, é o corpo no qual eu me sinto confortável. Mas, porque é falso, não é, queridas? Fora de drag eu não tenho propriamente um corpo que corresponda a um padrão de beleza masculino. Portanto, eu sei perfeitamente como é que é não estar num corpo feminino 100% a corresponder às expectativas. E todos sabemos que os momentos que eu mais hesitei a sair de casa, portanto, os maiores contrativos que eu tive na vida, foi sabendo que poderia não ser apreciado exatamente pelo meu corpo. Não sou aquele rapaz, etc. Assim. Enfim, é triste, mas passamos à frente. Porquê? Porque eu comecei a apreciar-me e a aceitar-me como sou e a perceber-me que a aprovação dos outros em nada me diz respeito. E estou muito bem. E desde aí... Obrigada. Desde aí a minha vida despontou imenso. Mais ainda, quando eu percebi que é em drag que eu me quero expressar artisticamente. E apesar de todos estes desconfortos, eu amo ser drag, eu amo fazer drag, eu amo respirar drag. Não, respirar drag não, tiramos. Tenho-vos de dizer que drag, eu já tive muitos maus encontros, mas foi o melhor encontro que eu tive e foi comigo mesma. A não ser quando acontecem pequenos contratempos, porque assim eu não amo sempre ser drag. Então voltamos à lista de desconfortos que naturalmente geram contratempos. Peruca. O que é que pode acontecer? Gosta de galos, amiga? O penteado simplesmente desmorona a dançar. A laca parece ser insuficiente para segurar o penteado. O acessório ou o chapéu cai, a peruca cai. A mim não. Aconteceu uma vez, não vou falar sobre isto. Foi no Algarve, ninguém se lembra. Cola-se mal a peruca e fica desalinhada. A linha da renda frontal da peruca fica toda suja, etc. Mas eu acho que isto fica tudo muito mais giro se formos a exemplos específicos. Então vamos a isso. A peruca de Vila Real. Eu gravei de manhã nas margens do Rio Douro e à tarde gravei em Vila Real. E de um sítio para o outro eu tirei tudo, menos a maquilhagem, o padding, o corpete tirei também. E depois voltei a montar-me em Vila Real, mesmo na cidade, num camarim super chique. O parque de estacionamento suburbano da cidade. Assim, atrás da mala. Eis que, quando eu vou para voltar a pôr a peruca, eu pego na peruca e o chapéu não vem. Fica lá embaixo, com 17 ganchos por espetar. Não é uma coisa só de encaixar. Portanto, problema externo, tenho que voltar a colocar o chapéu e não se notar nada na continuidade do vídeo, porque era um vídeo só. Problema interno, e aturar o meu namorado, que ficou mais revoltado com a situação do que eu. Solução possível, manter a calma, não acalmar o meu namorado. Enquanto lhe dou direções de como colocar os 17 ganchos no chapéu, porque eu estava a ver as fotografias e os vídeos que tínhamos feito de manhã e estava do tipo, não, tem que ser mais para a esquerda, mais para a direita, e ele a bufar assim. Resultado obtido, ficou diferente, ficou. Alguém reparou? Ninguém. Mas resultou numa aprendizagem, porque depois, aquilo foi em outubro e em dezembro, eu tinha um vídeo para gravar no Brasil de Carmen Miranda e tinha uma peruca gigante cheia de coisíssimas na cabeça, não é? Não saiu nada. Eu grudei aquilo com sei lá, cola quente, com um sopro, com uma reza ao Pai Nosso. E não saiu. A peruca foi e voltou intacta do Brasil. Adorei. E dizem que não se aprende nada em parque de estacionamento. Brincos. Ou seja, orelhas, não é? O que é que pode acontecer com brincos? No meu caso, que são de mola, cai, parte-se. Mas pior que isto, foi um espetáculo no Voto ao Cubo.
O brinco começou a bater no headset do microfone, a fazer pum, 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 durante o espetáculo. Problema externo, o microfone está a fazer beatbox. Problema interno, não o contratei para isso. E se vou parecer um homem, porque estas coisas entram na minha cabeça, se arrancar o brinco, vou parecer mais masculina, não quero, as pessoas vão ter que estar a ouvir este barulho irritante. Não vão ter que estar a ouvir este barulho irritante, porque a única solução é tirar o brinco, é isto ou nada mais. A verdade é que eu já sou como um homem mesmo, não é? Então mais vale parecer também. Sendo interferências sonoras a não ser uma comunicação do Grindr. Mas a verdade é que estas pequenas coisas, tipo os brincos não estão exatamente no sítio certo, começam a entrar na nossa cabeça. E há todo um esforço para criar e vender uma fantasia de que somos, ao longe, mulheres, não é? E sem vozes. E é preciso calar estas vozes na cabeça, portanto, eu lembro-me perfeitamente deste espetáculo, eu tinha sempre aquela voz na cabeça a dizer: bom, não estás a usar brincos, não és uma drag a sério. Pescoço, gargantilha, olha que linda foto. Tem a ver com timing. Porquê? Porque se eu coloco a gargantilha depois de pôr a peruca, eu vou ter que pedir ajuda a alguém para me levantar a peruca para eu conseguir atar a gargantilha. Porque eu sou dessas, eu também mudo a própria gargantilha para conseguir fazê-la sozinha. E eu detesto pedir ajuda. Tanto que a minha roupa está dividida não por cores, não por feitios, mas por necessidades. Do tipo, eu consigo vestir isto sozinho ou tenho de me humilhar a pedir a alguém para me subir o zíper? Cintura, corpete, o que é que pode correr mal? Também é uma questão de timing. Vocês estão a ver agora de saltos? Vocês acham que eu calcei os saltos quando? Não. Quase das primeiras coisas, porque se eu coloco, eu vou explicar, antes de meter o corpete, eu não consigo. Consigo, mas esforço-me um pouco. E quando eu às vezes tenho que estar lá em baixo, eu espero e rezo que o dia acabe. Que às vezes é sobre isto. É sobre como a solução que temos para os nossos contratempos não ser uma coisa 100% eficaz. Mas algo que nos deixe mais relaxados do que se não tivéssemos feito nada sobre o assunto. E todos os meus contratempos em drag me têm ensinado bastante sobre isto. Seguimos. Pernas, colãs, mais uma linda situação. Então, ia trabalhar para uma marca e tinha estas meias lindíssimas com corações. Aqui não se vê, parecem pontinhos brancos de reticências, talvez. Mas são corações. Assim que eu mando esta foto para a marca, foi aprovada, eu ia sair de casa. Lá está abaixo e as meias fazem crrrrá. Fiquei sem meias. Como é que eu solucionei? Colãs românticas. Tenho trocado meias urgentemente, não é? Problema interno, não tenho meias rosa claras, só rosa choque, portanto não ia ficar tão harmonioso. Solução possível, e se eu colocar umas colãs brancas por cima das rosas choque? E não é que ficou incrível? Não ficou tão bonito como as luvas, como as meias de corações, mas ficou um look super harmonioso. E às vezes é sobre isto também, sobre a camada extra que colocamos por cima do contratempo. Camuflagem necessária para a sobrevivência em sociedade. Olha a Amália. Varrer para debaixo do tapete nem sempre é uma má opção. Às vezes é a única solução que nos resta. E as pessoas naturalmente vão atrás da perfeição, não é? Por isso eu tenho tantos seguidores. Vão atrás da perfeição e nem sempre somos bem-sucedidos, sobretudo quando algo inesperado acontece. Mas se nós ficássemos presos àquela ideia de que temos mesmo que estar perfeitos todo o tempo, o que seria? Nós teríamos pequenas bolas de ansiedade com pernas, não é? E às vezes temos que resignar-nos com: ai, olha, foi o melhor que eu pude fazer hoje, dadas as circunstâncias. Quantos de nós já dissemos isto, não é? Para nos dar aquela palmadinha das costas, para não sermos tão duros connosco mesmos. E isto, para mim, é essencial. A nossa existência é também essa busca incessante pela felicidade e deve partir, essencialmente, de nós. Olha como eu sou coach. Drag queens e artistas em geral, de arte de espetáculo, principalmente, e performers, têm uma missão silenciosa de mostrar que o mundo é melhor, que está tudo bem, exibindo a versão mais empoderada de nós mesmos através dessa expressão artística. No caso das drags, claro. No entanto, de uma forma ou de outra, vocês também fazem drag. Explico porquê. Na escolha da roupa todos os dias de manhã estão a passar uma mensagem de corrupção, mas mais do que isso, sobre como querem ser vistos, sobre como querem ser interpretados, sobre como querem ser aceitos. Tudo isto vai na nossa cabeça quando escolhemos uma roupa para nos vestirmos. E eu gosto de acreditar que é uma espécie de farda social para trabalhar a favor dos contratempos mentais do dia-a-dia que nos impedem de estar na nossa melhor versão estética. Parece confuso, mas eu vou explicar. Então imaginem, folga. Têm que levar o lixo. Claro que não vão com a mesma indumentária que iríamos se fôssemos para uma faculdade, para trabalhar ou para uma cidade à noite. Drag é uma farda social que ignora todos esses contratempos de sermos invadidos por preguiça ou por vergonha.
nós vamos sempre como se fôssemos para uma festa temática ou para um casamento. A diferença é, para um casamento, leva-se sempre uns sapatos extra, não é? Para o caso de doer os pés. E face a este contratempo, não temos outra opção. Temos que aguentar. A dor ser insuportável, não conseguir andar e ter de dançar? Check, já me aconteceu. Saltos que se partem, eu tenho de continuar? Sim, consigo, já me aconteceu. Mas por muito que queiramos, esses são sempre contratempos que estão à vista de toda a gente, não é? Não dá para disfarçar muito bem. Estão ali para ti, aliás, mas também estão para os outros. Quem se julgou será julgado e o que foi julgado, julgador se torna no dia seguinte, não é? Não vamos estar aqui a pensar que, ai meu Deus, que vergonha que eu estou a passar agora. Amanhã estás a ver uma vergonha e tu olhas, passas e a tua vida segue, não é? Porquê? Porque estes pequenos juízos de valor sobre o infortúnio dos outros é algo que vai e vem, não aluga propriamente um T0 a 900 euros na nossa cabeça. Referências. As nossas pequenas desgraças não têm assim tanto impacto na cabeça das outras pessoas como nós supomos que poderiam ter. Rosto, maquilhagem bela. Belíssima. Eu deixei para o fim porque é uma desgraça. A quantidade de contratempos que pode acontecer na maquilhagem, desde ela se partir, ou seja, não tenho um pó, cai, uma sombra, cai, e depois eu tenho que estar ali a tentar apanhar, a tentar usar. Mas eu faço sempre o meu manta de positividade quando me estou a maquilhar, porque é uma coisa que tomei como, sei lá, superstição. Eu olho no espelho e digo, odeio maquilhar-me. Juro por tudo que é o que eu faço sempre e corre sempre tudo bem. Depois, dentro da maquilhagem, várias coisas podem correr mal. O que é que pode correr mal na pele? Tudo. Pode craquelar, podemos começar a suar, não é? Pode estar borrada, o blush às vezes está numa cor até aqui e parece que levou uma chapada deste lado e depois neste lado. Enfim, muita coisa pode acontecer. Sobrancelhas, desde cedo aprendemos que são irmãs, não são gêmeas. Não têm que estar perfeitas iguais uma à outra. Lábios, tudo pode acontecer de mal também, que é craquelar, etc, etc. Mas principalmente, cuidado para não parecer um palhaço. Eu, se parecer, pronto, é mais um dia. Olhos, tudo pode correr mal também. Mas como não falar dele, do eyeliner e das lentes de contacto, e às vezes começam a ficar irritadas com o excesso de maquilhagem, enfim. Depois, pestanas. É o passo final da maquilhagem e é aquilo que dita se a tua maquilhagem está boa ou não. Porque se tiver uma pestana para aqui e outra para ali, esqueçam. Eu às vezes tenho batalhas mais duras do que a batalha de Alves Barrota. Depois, resta-nos a performance. O que nos faz querer dizer que drag queen ou artista é igual a toda a gente. Porque nós estamos sempre em performance, estamos sempre à vista dos outros. A não ser que sejamos em casa, claro, no nosso conforto e na caminha. Mas fora isso, nós estamos sempre numa constante performance, queiramos ou não. A verdade é que só há uma diferença, que é quando somos drags ou artistas, temos mais olhos em cima. Mas tudo pode acontecer, escorregar, tropeçar, esbarrar, tombar, enganar-se, falhar. Resta-nos corrigir, se houver essa possibilidade. Fingir que nada aconteceu ou assumir, sorrir e acenar e seguir com o espetáculo. Sabem aquele mantra? Improvise, adapt, overcome. Eu fiz uma versão drag. Improvisar, adaptar, rir e relaxar. E um conselho que eu tenho para vos dar é, se os contratempos da vida aparecem, ponham os contratempos em drag. Muito obrigada. Adorei. Olha que bela.